Eu acho que além de necessário, é extremamente justo eu dizer que a maior parte desse vídeo vai ser eu falando mal sobre essa saga inteira. Eu acho que isso já era meio que óbvio considerando o título desse vídeo, mas é bom sempre deixar um aviso extra no começo. Dito tudo isso, deixa eu explicar porque pra mim, Hotel Transilvânia virou uma piada de mau gosto. Por mais surpreendente que pareça, eu tenho mais elogios pro primeiro filme do que qualquer outra coisa, sendo um deles a animação. Eu acho que é muito engraçado, na verdade, parar pra pensar que Hotel Transilvânia pegou esse estilo de animação 3D cartunesca e exagerada que é meio que propício do 2D e tomou pra eles, como se eles tivessem sido o primeiro filme a fazer isso, sendo que na verdade não. A Sony já tinha feito essa brincadeira lá com Tá Chovendo Hambúrguer, mas ficou realmente popular com Hotel Transilvânia. Não é como se fosse a coisa mais surpreendente do mundo, é simplesmente a coisa mais comum, algo ser popularizado por outros do que pela própria pessoa ou coisa em si ou situação que realmente criou a tal coisa. Enfim, o ponto é que a animação é genuinamente um dos pontos fortes dessa franquia. Mas a gente vai chegar no problema do quarto filme ainda. O ponto é que, de novo, a animação é um dos pontos fortes. Uma outra coisa que é melhor do que eu lembrava é a relação do Drácula com o Johnny, que é o único filme que eles têm uma relação genuinamente legal, que vai se construindo de um só quer se livrar do outro, enquanto o outro só quer continuar no hotel, para duas pessoas que realmente se dão bem, dois caras que viram amigos. E é até engraçado perceber que o Johnny com o Drácula tem mais química do que o Johnny com a Maeve. Sim, eu sei que é bizarro o que eu tô dizendo, mas estranhamente é o que parece. Mas falando sério, eu acho bem legal essa coisa, porque o Johnny vai mostrando pro Drácula que, ei, talvez os humanos não sejam tão ruins e nem nada do tipo. Agora, acredite ou não, Hotel Transilvânia tem uma lição sobre aceitação e coisa do tipo. Só que como eu comecei esse filme, ou melhor dizendo, essa saga pelo terceiro filme, que é mais sobre piadas do que qualquer outra coisa, eu confesso que eu nunca prestei atenção nas mensagens e lições que o filme quer tentar passar, então essa parte eu vou deixar pra você dizer pra mim se é bom ou não a maneira como eles passam a lição sobre aceitação. Uma outra coisa que eu vejo poucas pessoas falando sobre esse filme, quer dizer, é bem normal você ver alguém reclamando que a franquia Hotel Transilvânia a cada filme é menos sobre o hotel e mais sobre qualquer outra coisa. Só que o primeiro filme, onde o foco não é sobre o hotel, acredite se quiser, a gente vê muita coisa, como aquilo funciona, a gente vê várias variedades de monstros, quartos e como o hotel tem um lugar para cada tipo de monstro. Isso é uma coisa que eu aprecio bastante, porque, bom, digamos que existe uma série que gira em torno da premissa de um hotel, mas honestamente, essa série em si prefere fazer tudo do que focar na premissa do hotel. Então quando eu vejo alguma série que tem hotel como a premissa principal e eles focam um pouco, ou melhor dizendo, eles focam bem nisso, mesmo quando o tema central não é sobre o hotel, eu acho legal e merece elogios. Agora, se tem uma coisa nesse filme que eu genuinamente não gosto e que na minha opinião envelheceu bem mal, são duas na verdade. A personagem da Mavis, que vai sendo destruída a cada filme que passa, e acredite se quiser, o casal Mavis e Jones. Eu sei que eles provavelmente eram um exemplo de casal pra você por muito tempo, mas infelizmente essa parte do filme não envelheceu muito bem. A construção aqui não foi tão legal assim. Ok, o que eles escolheram pra fazer com o casal é algo que você provavelmente já deve ter visto. A garota que nunca viu nada sobre o mundo enquanto conhece o cara que viajou o mundo inteiro. Eu confesso que eu não sei de onde eles tiraram a inspiração pra fazer isso daí, é meio difícil de saber de onde é que veio a ideia, mas ainda assim funcionaria muito bem. Se não fosse o fato de que depois que o Drácula traumatiza a Mavis com humanos, ela basicamente esquece esse plot de querer descobrir sobre o mundo, ver outras pessoas e fica basicamente refém do plot onde ela passa o filme inteiro sedenta pelo Johnny. Não, é sério, o filme inteiro, depois que a Mavis meio que fica traumatizada com o negócio que o pai dela fez com ela, é simplesmente isso. A Mavis vê o Johnny, eles têm o negócio do Chan, e aí basicamente o filme inteiro é ela sedenta pelo Johnny, simplesmente porque sim. Ela nem sabe que ele viajou o mundo e que pode mostrar várias coisas que ela nunca imaginou, ela não sabe nada, é só isso, sabe? E nesse meio tempo é o Johnny fugindo da Mavis o máximo que ele pode. Porque ele tá com medo do Drácula e do que ele pode fazer? Não, é só porque ele acha todo o hotel muito mais interessante do que a Maeve. E o que mais me quebra nesse romance é que no final do filme o Johnny tá cagando e andando pra toda aquela situação. Ele não se sente mal por ter perdido a Maeve, ele se sente mal porque, caramba, de todos os lugares que ele visitou, enfim, de todos os lugares que ele já foi, é impossível ele encontrar algum que supere um literal hotel cheio de monstros. Então no final do filme eu sinto mais que o Drácula tá trazendo pra Mavis o pet dela do que o namorado / marido / sei lá o que o Johnny é. E acaba me deixando triste porque, digamos que por muito tempo eu gostei bastante desse casal e eu ficava tipo, ah, que casal legal, eu queria algo assim. Então rever esse negócio e ver que as coisas não são tão legais como eu lembrava, me deixou um pouco triste.
Hotel Transilvânia 2 pra mim é um meio a meio. Metade do filme, ou melhor dizendo, a primeira metade do filme é genuinamente boa e divertida, enquanto a segunda metade é chata, triste e tenebrosa em algumas partes, e principalmente algumas decisões que eles tomaram ali. Mas é claro que eu vou começar pelas partes boas. As piadas do segundo filme são genuinamente boas, eu adoro a maioria esmagadora delas. Eu não sei o que aconteceu com a pessoa por trás da escrita das piadas aqui, mas genuinamente acertaram muito. E meio que os meus elogios pra esse filme são basicamente o fato de que a primeira metade é genuinamente divertido e engraçado de se ver. Eu percebi que eu não tenho muito mais a elogiar, tipo, a animação ela continua boa e todos os elogios que eu fiz no primeiro filme se mantêm aqui e não tem muito mais a destacar na minha opinião. Só que eu sinto que, primeiro de tudo, se eu não me engano, a Johnny e o Mavis terminam o primeiro filme meio que se casando, por assim dizer. Então pra mim não faz muito sentido no segundo filme eles estarem se casando de novo, mas não só isso, eles rusharam 5 anos em, sei lá, 5 ou 10 minutos no máximo de história. Porque, por exemplo, em menos de 10 minutos a gente sabe que a Mavis e o Johnny se casaram de novo, supostamente, tiveram um filho, esse filho já cresceu e eles têm que lidar com o fato de que eles não sabem se vai ser ou não um vampiro também. Quer dizer, e é claro, meus amigos, eu não posso nunca me esquecer dessa imagem traumatizante que esse filme me deu. É incrível como eu sempre digo que a animação pode transformar a coisa mais horrorosa do mundo na coisa mais fofa ou aceitável, pelo menos. Mas por algum motivo, a imagem da Mavis na forma de morcego buchudinha me traumatizou. Aliás, buchudinha nada, isso aqui é um buchão. Enfim, eu genuinamente fico tentando entender por que eles rusharam tanto esse negócio, por que o filme não é sobre a Mavis viajando o mundo com o Johnny, mas a gente tem que reclamar ou elogiar o que a gente tem, não o que a gente gostaria de ter. Seguindo essa lógica, esse filme continua a tradição de destruir ou desperdiçar extremamente a Mavis, porque por causa dos eventos que acontecem, se você viu, se você não viu, tá tudo bem também, a Mavis acaba indo visitar os pais do Johnny na cidade onde eles moram, e é evidente que essa é a primeira vez que a Mavis faz uma viagem que não seja levar o filho pra escola e voltar o mais rápido possível, levar o filho pra escola e voltar o mais rápido possível. Nesses anos todos, ela nunca fez nada além disso, ela nunca saiu pra fazer outras coisas. Eles realmente esqueceram que uma das coisas que a personagem, ou melhor dizendo, um dos poucos traços da personagem é que ela queria conhecer o mundo. Enfim, como eu disse, na verdade o Dennis foi uma adição legal pra franquia, ele é extremamente divertido nesse filme. E ele só vai importar mesmo nesse filme, a cada novo filme eles deixam mais de lado ainda o personagem. O ponto é que, outra coisa que me incomoda muito é que esse filme ele perde muita graça depois que eles terminam a viagem de estrada. Quando eles chegam naquele acampamento de vampiro, onde o Drácula tenta usar isso como um método pra despertar o lado vampiresco do neto dele. E aqui a gente vai pra um problema meio grande que essa franquia vai seguir pelos próximos todos os filmes. Todos os filmes vai ter essa coisa da lição de aceitação e tudo mais. E é meio estranho, porque o Drácula já tinha superado isso no primeiro filme e volta aqui. E aí você pode dizer, não, mas é uma versão diferente, não sei o que, é uma versão diferente da mesma lição. E outro problema que esse filme tem é que, por um certo momento, por um curto momento, na verdade, eles vendem o pai do Drácula como um grande vilão do filme. Só que aparentemente eles mudaram de ideia tão rápido quanto tiveram essa própria ideia, porque do nada, o pai do Drácula na verdade é um cara legal. O vilão realmente era um dos servos do pai do Drácula. E assim, meu amigo, só pra você ter noção, esse personagem aparece na metade do terceiro ato do filme, se eu não fiz as contas erradas. Então, tipo assim, já não teve tempo pro pai do Drácula se fazer como um vilão, que depois eles já jogaram a ideia fora. Imagine pra esse cara que é simplesmente um minionzinho do pai do Drácula. E sim, eu não lembro o nome do pai do Drácula, por isso que eu tô falando o pai do Drácula. E enfim, ainda tem aquela cena genérica que todos os personagens se unem pra lutar contra o vilão do filme. Genuinamente, talvez a pior cena desse filme inteiro, na minha humilde opinião. Enfim, o Dennis na verdade é um vampiro, é basicamente isso. Esse segundo filme, como eu disse, a primeira metade dele é pura diversão e a segunda metade, na minha opinião, é triste, é complicado e enfim. Esse é o momento em que eu vou causar discórdia porque eu genuinamente gosto de Hotel Transilvânia 3. Eu acho esse filme divertidíssimo e pra mim ele era o rumo que a franquia deveria ter pegado desde o segundo filme, e que deveria ter sido mantido no quarto filme. Mas de novo, a gente vai chegar naquela abominação. O ponto é que aqui ainda é a lição sobre a aceitação. Só que pelo menos dessa vez não é sobre o Drácula. O Drácula já tá, meu amigo, quando ele vê a humana certa, ele já tá aceitando tudo, não tá nem aí pra nada. Meio que aqui eles estão trocando os papéis, a aceitação é de
um humano aceitando monstros e coisa do tipo. Ainda assim, a mesma lição pela terceira vez, mas pelo menos eles tentaram uma coisa levemente diferente, vai. E assim, o humor é de cada um. O que eu acho engraçado, você pode não achar engraçado. Mas eu genuinamente me divirto muito com esse filme. As piadas dele pra mim são muito boas. O ritmo que esse filme tem é genuinamente bom. Eu não sinto entediado nem nada do tipo por praticamente nenhum momento. E acredite ou não, o Johnny é um personagem legal nesse filme. Tipo, no segundo, destruíram um cara muito. No primeiro ele era ok, era um personagem legalzinho, você passa, sabe? Principalmente com a dublagem, que deixa ele bem melhor. No segundo, meu Deus do céu, é muito bizarro como ele parece mais um filho da Mavis, um irmão, sei lá, do que o marido dela. Nesse daqui, ele genuinamente parece um bom pai, parece um bom marido, e ele dá um conselho muito bom pra Mavis. Tipo, o que aconteceu com esse personagem nesse filme? Melhoraram ele do nada. E eu vou jogar outra opinião impopular aqui, tá? Eu não só gosto bem mais do romance do Drácula com a Erika, como eu acho que eles têm muito mais química do que o Johnny e a Maeve. Genuinamente é engraçado como eles não tentaram dar muita química pro Drácula com a namorada dele e conseguiram dar mais química sem tentar pra ele, a namorada dele, do que eles tentam absurdos com a Mavis e o Johnny, principalmente nesse filme. Mas ainda assim eles parecem bem mais um casal aqui do que no outro filme e bem mais do que no próximo. Sei lá, o que a gente tem que reclamar a gente reclama, mas o que a gente tem que elogiar a gente elogia, não é mesmo? A única coisa que eu não gosto nesse filme é, bom, digamos que a cena final do Macarenha, mas enfim, aquela música, a música final eu acho tenebrosa. 300 milhões de escolhas, eles pegaram a pior música possível pra colocar no final do filme. Eu genuinamente gosto desses filmes que fazem essas batalhazinhas de música, só que é aquilo, pra funcionar é muito difícil, porque a escolha de música tem que ser muito boa e raramente você encontra um filme, ou melhor dizendo, a pessoa responsável por escolher essas músicas que tem um gosto musical genuinamente bom. Mas eu acho que é isso, o terceiro filme ele é genuinamente divertido, ele é bem mais engraçado do que todos. Ele não tem uma história muito, nossa, super centrada, super escrito e não sei o que, honestamente nem precisa, é de Hotel Transilvânia que a gente tá falando. Desde o primeiro filme já é óbvio, mas convenhamos que a partir do segundo já fica mais descarado ainda, que o negócio é mais sobre farmar dinheiro do que qualquer outra coisa. E então, meus amigos, em 2020, na verdade em 2021 foi lançado, mas foi anunciado antes, esse filme tinha uma premissa que eu genuinamente considero a mais interessante de todos os filmes. Já que Hotel Transilvânia Transformania, ou na verdade eu acho que é Transformania que ficou no original, mas tinha alguma versão, acho que é Transformostrão, sei lá como é que ficou traduzido, mas enfim, a ideia de que os humanos virariam monstros e os monstros virariam humanos era genuinamente interessante pra mim. É uma das coisas que me fez olhar pra esse filme e falar, opa, isso aqui é o caminho. Porque pelo primeiro trailer, acho que o segundo também, tava descarado que eles iam ser mais comédia e tudo mais, e essa ideia ia ser bem interessante. E bom, esse aqui não é um vídeo elogiando essa franquia, então você já sabe que eles desperdiçaram completamente essa ideia. Só os amigos do Drácula que viram humanos e ainda assim não serve de absolutamente nada. E só o Johnny que vira um monstro e basicamente é pra um plot extremamente ridículo acontecer. Sério, parece que quem escreveu o quarto filme não assiste os outros três, porque a ideia inicial é que o Johnny vira um monstro porque ele acredita que o Drácula não deixaria o hotel nas mãos dele porque ele é humano. Ele acha que o Drácula não aceita ele completamente porque ele é humano, e isso simplesmente não faz nenhum sentido. O Drácula já superou essa coisa de humano e monstros desde o primeiro filme. Pior ainda, se o cara não confiasse no Johnny ou não gostasse minimamente dele, ele não teria arriscado a própria vida para trazer ele de volta para a filha dele. No caso, trazer o Johnny de volta para a filha dele, o Drácula. O Drácula trazer o Johnny de volta para a filha dele. Ele não deixaria o Johnny beijar, namorar, salivar, embuchar e ainda arrumaria um trabalho pro cara dentro do hotel, se ele simplesmente não tivesse o mínimo de afeto. Se eles pelo menos se falassem que, não, o Drácula não confia no Johnny porque o Johnny é um pateta. Só que aí, isso meio que mostra um outro problema desse filme. Eles regrediram a maioria dos personagens para um status pior do que eles eram no primeiro filme. O Johnny é um pateta completo, muito mais do que ele era no primeiro filme. O Drácula agora simplesmente tá pior do que ele era também no primeiro filme. Mais ou menos, vai, nem tanto. O cara ainda tá salivando um humano, então ele não regrediu tanto. Mas enfim, falando do filme em si, a animação ela mudou bruscamente aqui. Exagerei. Mas eles mudaram bastante o estilo da animação. Eu diria que de um estilo único que eles tinham nos 3 primeiros filmes, eles agora infantilizaram mais o traço da animação, o que eu não entendo, porque supostamente esse era para ser o último filme da franquia. Se eles não pretendiam fazer nada mais com essa franquia, então por que eles mudaram o estilo da saga assim, no
no último filme, simplesmente porque sim. É uma decisão que honestamente eu não entendo e só meio que foi um tiro maior ainda pela culatra, porque esse filme não só fracassou miseravelmente, ele já não foi nem pros cinemas, mas ele fracassou em popularidade também. Ele é o filme menos falado, menos visto e menos famoso de toda a saga. E bom, outra coisa que me irrita nesse filme é que, como eu disse, eles regrediram e destruíram muitos personagens, como o caso da Mavis. A Mavis já não tinha muita personalidade nos filmes, tirando ser a gótica que todo mundo olha e fala, eu queria uma dessas para mim. Só que isso, eu não sei se você lembra, mas no segundo filme, ela era aquela mãe extremamente protetora. Pra chegar nesse filme aqui, ela deixar o filho dela num hotel que tem um monstro que ela mesma sabe que é perigoso e que ela mal conseguiu lidar sozinha. A franquia, como eu disse, nunca foi boa em fazer a Johnny e o Mavis um casal extremamente interessante, mas nesse filme aqui, eu genuinamente não vejo a Mavis indo resgatar e salvar o marido dela de uma maldição. Eu vejo ela indo resgatar / salvar um filho dela ou uma coisa assim, o que é bizarro de se pensar. E bom, se no primeiro filme a relação do Drácula com o Johnny era muito legal, eles conseguiram fazer isso de uma forma natural, divertida, nesse daqui os dois são extremamente insuportáveis juntos. É inacreditável como eles conseguiram destruir algo que era bom no primeiro filme. Tipo, era só assistir o primeiro filme e fazer igual. E bom, em questão de comédia, esse filme é infinitamente inferior a todos os outros. Até a parte mais chata do segundo filme consegue ser mais engraçado do que a parte mais engraçada do quarto filme. Mas eu acho que eu já deixei bem claro os meus pensamentos sobre uma saga que a cada novo filme você se divertiria. Você pensaria, legal, mais um filme de Hotel Transylvania pra me divertir. Já um dos maiores desperdícios que eu já vi. Uma franquia que honestamente virou uma piada, mas uma piada de mau gosto. E eu acho que a única forma de tirar esse gosto ruim da boca que essa saga deixa é com Frieren. Assista Frieren.